Um Internacional que se representou hoje para preparar o time que vai enfrentar o Guarani de Bagé na próxima quarta-feira, vem com algumas novidades, entre elas um garoto que jogou a copinha e que se destacou e que foi integrado ao time principal hoje, e existe uma expectativa até que vá a Bagé para quem sabe atuar. Vamos falar a respeito deste garoto e eu também quero te falar a respeito do Rocher. Afinal de contas, hoje o Rocher correu em volta do gramado e já temos um prazo estipulado pelo Internacional para o retorno do atleta. Mas antes disso, eu preciso que você se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sino das notificações. Vamos bater a meta de 10 mil inscritos aí nos próximos dias. Eu conto com a ajuda de vocês. É claro que se vocês gostarem aqui do conteúdo do canal do Lucas Fontes. Vamos lá. O Internacional que venceu por 3-0 a equipe do Ipiranga, com um show do Alan Patrick, com o retorno também do Gabriel Mercado. Enfim, conseguiu vencer e desempenhar bem nesta temporada. Afinal de contas, o primeiro jogo foi 1-0 ali, teve algumas questões físicas. O segundo jogo em Juí, com todas as condições de gramado que o técnico Eduardo Cudê pontuou. E no último sábado o Inter conseguiu vencer, né? Inclusive tirando algumas palavras como do Cudê, como encantado com um grupo, ilusionado. É um Internacional começando a tirar um pouco mais desse time, né? O Cudê tirando um pouco mais desse time a partir, é claro, dos reforços que chegaram. Alguns ainda não se encontraram. O próprio Lucas Alara é um cara que ainda tá fora de ritmo, mas outros jogadores já começam a desempenhar bem. Eu falo de Johan, que entrou bem no segundo tempo, participou do segundo gol, e o técnico Eduardo Cudê fez referência a ele e ao Alário a fim de recuperá-los, porque se a gente for lembrar, o Johan, ele vem de uma lesão lá no Atlético Mineiro, não atuou quando o Cudê saiu para a entrada do Filipão, e o técnico Eduardo Cudê também coloca ele ali como um dos jogadores que ele quer recuperar para esse ano de 2024. Pois bem, o treino de hoje, que foi aberto para a imprensa, tá, contou com algumas novidades. Entre elas, o Sérgio Rocher voltando a trabalhar no campo, tá? É importante a gente pontuar isso. Os treinos de goleiros, eles tinham vários jovens hoje, entre eles o Antony, o Diego, alguns garotos que vieram do Sub-20. E que foram integrados ao grupo profissional, já que o Keller foi emprestado ao Vasco. É bom a gente pontuar que o presidente Barcelos ainda deixou em aberto essa questão de contratar goleiro ou não, vai avaliar. A gente precisa realmente ficar atento aí nas próximas movimentações do Internacional. Mas o Sérgio Rocher hoje treinou só correndo em volta do gramado, de tênis. Ele já começa a fazer um trabalho que a gente costuma falar que é a fase de retreinamento, que é aquela coisa de voltar a correr em volta do gramado, e aí depois de um certo tempo ele começa a fazer já alguns exercícios no gramado, aeróbicos, etc. É um planejamento de retorno já aos gramados. E geralmente esse planejamento, esse plano para retorno, ele costuma levar algo em torno de 2 a 3 semanas. E é isso que o Inter projeta, 2 a 3 semanas. A expectativa é que o Rocher esteja 100% no Clássico Grenal, que é no mês que vem. Eu acredito que o Sérgio Rocher ele vai terminar essa parte de retreinamento, e aí vai jogar de repente 1 ou 2 jogos antes do Grenal para que esteja bem 100% no Clássico Grenal. Esse é o planejamento. Mas é importante a gente saber que o Sérgio Rocher já está, digamos assim, fazendo atividades no campo, correndo em volta do gramado, que daí a gente já percebe que ele está em plena recuperação, e isso é uma notícia boa. Bom, olha só, a Copinha aconteceu, terminou agora dia 25, né, mas é claro, o Internacional foi eliminado antes, e os jogadores que estavam na Copinha, eles receberam férias, afinal de contas, muitos estavam trabalhando no Natal, Ano Novo e tal, não tiveram as férias de janeiro, e logo encerrada a Copinha, todos esses jogadores receberam férias, mas alguns já retornaram, como o próprio Diego. O Diego teve que ter as suas férias encurtadas, muito por conta da questão ali do empréstimo do Keller para o Vasco da Gama e da lesão do Ivan. E hoje, quem esteve lá, né, do grupo da Copinha treinando
é o Gustavo Prado, um garoto de 18 anos que jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e é o primeiro jogador de linha que passa a receber oportunidades, porque a gente já viu goleiros da Copinha treinando hoje já, mas é o primeiro jogador de linha que começa a ter oportunidades com o técnico Eduardo Cudê. O Gustavo Prado é um garoto de 18 anos, meio campista, ele pode jogar tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo. Eu tava assistindo algumas partidas aqui, por exemplo, no jogo contra o 15 de Jaú, ele faz uma jogada linda pro primeiro gol do Internacional. Ele é um jogador de força física, de velocidade, de inteligência e ataca o espaço. É um jogador bem interessante, que gosta de infiltrar também pelo meio, apesar dele ser destro. E geralmente, no futebol moderno, o destro joga na esquerda, né? O destro joga na esquerda e o canhoto joga na direita, que é aquela coisa, né? Puxa pro meio e bate. O Gustavo Prado, ele é um jogador que atua com a perna direita, mas que gosta de fazer infiltração pelo meio, tabelando. E a gente viu isso num gol que o Internacional fez lá contra o 15 de Jaú. Ele jogaria na posição onde hoje jogou o Depena no primeiro tempo, no jogo passado, e entrou o Johan no segundo tempo. Ou na posição que o Maurício atuou na temporada passada, mas ele está nos Jogos Pré-Olímpicos, né? Então, o Gustavo Prado treinou hoje e pode viajar a Bagé, quem sabe até entrar lá no jogo, até porque eu acredito que o René vai ser preservado, e aí o que acontece? O Depena, que jogou na meia direita, deve ir para a lateral esquerda como improvisação para preservar o René, e aí aquele espaço ali da meia direita ou joga Johan, né? Ou pode jogar até o Gustavo Prado. Eu acredito que começa o jogo Johan, tá? E aí, talvez, pode ser que no segundo tempo entre o Gustavo Prado. Eu tô bem curioso para ver como é que vai ser essa entrada desse garoto que eu gostei do que vi na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bom, gente, comentem aqui o que vocês acharam a respeito dessas notícias de hoje. Amanhã no Café com Fontes a gente vai falar muito mais a respeito da projeção do time. Aliás, vou mudar o roteiro, vamos projetar o time. Mudei o roteiro, eu tinha escrevido aqui, mudei o roteiro, vamos projetar o time, vamos tentar fazer esse exercício de projetar o time para enfrentar o Guarani de Bagé. O time que deve ter Antony no gol, tá? Na lateral direita, Hugo Malho. Eu acredito em Robert, Renan e Mercado na dupla de zaga. Ele vai passar a testar essa dupla que ainda não jogou junto. Ele jogou junto no finalzinho do segundo tempo contra o Ipiranga. Depena na esquerda. Abrindo o meio campo, eu acredito em Rômulo. O Bruno Henrique hoje fez um trabalho de controle de carga. Eu acho que não começa o jogo, tá? Então eu acho que pode jogar Gabriel e Rômulo. Eu acho que o Gabriel pode ganhar alguns minutos, já que ele não atuou ainda. E aí o Campanharo não joga como jogou lá contra o São Luís de Juí. Johan na meia direita. Gabriel Barros na meia esquerda. E aí na frente... tô pensando porque não tava no meu roteiro aqui. Na frente joga o Luca juntamente com o Pedro Henrique. Pra mim esse é o time, tá? A gente ainda vai ver muitas questões que podem acontecer no treino de amanhã, que vai ser fechado, mas de repente a gente pode, né, ter alguma pista, mas acho que não vai fugir disso, tá? Acho que não vai fugir disso. Pois bem, comentem aí o que vocês acharam a respeito dessas notícias de hoje. Eu aguardo vocês amanhã no Café com Fontes. Valeu!